Problema 4.59 diz o seguinte: um objeto com massa m move-se ao longo do eixo OX. Sua posição em função do tempo é dada por x de t igual a at menos bt ao cubo, onde a e b são constantes. Calcule a força resultante sobre o objeto em função do tempo. Essa segue a mesma linha do problema anterior. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como só está todo o problema em uma dimensão, a aceleração é a derivada segunda da posição x em relação a t. Então, derivando ali, primeiro termo, a primeira derivada de at é a segunda derivada é zero. É zero. A primeira derivada de b vezes t ao cubo dá 3b vezes t ao quadrado. Derivando a segunda vez, vai dar 6b vezes t. (6b vezes t). A força resultante, portanto, é simplesmente massa vezes a aceleração dá menos 6bm sobre t. E é só isso. O problema 4.60 diz o seguinte: um objeto de massa m, inicialmente em repouso, é submetido a uma força dada por F igual a F é um vetor, K1 na direção I, mais K2, que multiplica T ao cubo na direção J, onde K1 e K2 são constantes. Determine a velocidade do objeto em função do tempo. Bom, aí ele já dá a força resultante, né? Então a gente divide a força resultante pela massa, a gente vai ter a aceleração, e da aceleração ele pede a velocidade. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a força é dada por K1 na direção I mais K2 T ao cubo na direção J, dividindo todo mundo por m, a aceleração que a gente vai ter é K1 sobre m na direção I mais K2 sobre m t ao cubo na direção j. Ora, mas a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí a gente precisa agora quebrar nas componentes x e y, né? Então a gente vai ter que AX é igual a K1 sobre M. Deixa eu fazer direitinho aqui. AX é K1 sobre M. E a Y é K2 sobre M t ao cubo. A gente sabe que AX é dvx dt. Logo, v de x, parte do repouso, né? Vai ser
a integral de AX dt de 0 até t. Deixa eu fazer melhor aqui para ficar Vx menos V0x vai ser a integral de AX dt de 0 até t. Mas isso aqui é igual a zero, porque ele partiu do repouso. Mesmo raciocínio vale a y é igual a dvy dt vy menos v0y vai ser igual a integral de 0 até t da aceleração de y dt. Mas, partiu do repouso, isso aqui é igual a zero. Então, tem que fazer duas integrais simplesinhas. A primeira é que o v de x vai ser a integral de a de x, que é k1 sobre m, é uma constante, né? dt de 0 até t. Então, isso aqui vai ser k1 sobre mt. O v de y vai ser a integral de 0 até t de k2 sobre m t ao cubo dt. Para a integral de t ao cubo vai dar t a quarta sobre 4, né? De 0 até t vai ser simplesmente k sobre 4m t a quarta. Então, para concluir, o vetor velocidade em relação ao tempo, ele é k1 sobre m t na direção i, mais k2 sobre 4m t a quarta na direção j. E esse é o resultado desse problema. O problema 4.61 é um problema desafiador, mas a gente vai ver que ele não é tão desafiador assim, é só usar um pouquinho dos nossos conhecimentos de cálculo. O problema diz o seguinte: conhecendo-se f de t, a força em função do tempo para um movimento retilíneo, a segunda lei de Newton fornece a de t, que é a aceleração em função do tempo. Podemos, então, integrar a de t para obter v de t e x de t. A gente já fez isso nos exercícios anteriores. Contudo, suponha que, em vez disso, você conheça a força em função da velocidade. E tenha a força resultante sobre um corpo que se move ao longo do eixo OX é igual a menos cv ao quadrado. Use a segunda lei de Newton escrita como força resultante igual a massa que multiplica a derivada da velocidade em relação ao tempo e faça duas integrações para mostrar que x menos x0 é igual a m sobre c, que multiplica o logaritmo de v sobre v0. Item B. Mostre que a segunda lei de Newton pode ser escrita como a força resultante igual a m vezes v dv dx e deduza a mesma expressão obtida na parte A usando essa forma da segunda lei de Newton, fazendo apenas uma integração. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que esse problema quer dizer. Item A. Ele diz que essa força resultante é igual a menos c v ao quadrado. Logo, a aceleração da força dividida pela massa C sobre m v ao quadrado. Mas a gente sabe que a aceleração é dv dt. Então, vamos substituir aqui menos c sobre m v ao quadrado
é igual a dv dt. Todo mundo que é T, a gente passa para um lado, todo mundo que é V, a gente passa para o outro, e a gente vai ter o seguinte: dv sobre v ao quadrado é igual a menos c sobre m dt. Isso aqui é óbvio que a gente vai integrar. Aí 1 sobre v ao quadrado é v elevado a menos 2 dv de v0 até um v qualquer. Isso aqui, integrando já direto, vai ficar menos c sobre m t, porque integral de dt de 0 até t é t. Certo? A integral do lado esquerdo, então fica a integral do lado esquerdo, então fica v elevado a menos 1 dividido por menos 1 de v até v0 igual a menos c sobre m t. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre v menos 1 sobre v0 igual a menos c sobre m t. Cancela os menos de um lado e do outro. Você vai ter que 1 sobre v vai ser 1 sobre v0 mais c sobre m t. Só que aí a gente tem o inverso da velocidade. Eu quero a velocidade. A velocidade, portanto, vai ser 1 sobre v0 mais cmt. Bom, já tenho v em função de t. Preciso agora calcular a posição. Bom, a gente sabe que v é igual a dx dt. Logo, dx é igual a v dt. E aí você vai integrar de 0 até t, de x0 até x. Então, isso aqui desse lado vai ficar x menos x0, vai ser a integral de 1 sobre v0 mais c sobre mt dt, de 0 até t. Essa integral aqui a gente vai fazer uma transformação. A gente vai chamar u de 1 sobre v0 mais c sobre m t, de tal maneira que du vai ficar c sobre m dt. Fazendo as devidas substituições, x menos x0 vai ficar, a gente tem que trocar dt por du, isso aí vai ficar m sobre c du sobre u, e essa é a integral do ln, né? Então, isso aí vai ser m sobre c, ln de u, mas quem é o ln de u? Né? 1 sobre v0 mais c sobre m t, de t de 0 até t.
Essa integral fica bem simplesinho. Você vai ver que isso aí é x menos x0, que multiplica m sobre c, vai ser o logaritmo de 1 sobre v0 mais c sobre mt menos o logaritmo de 1 sobre v0. Se você reparar nesse resultado bem aqui, 1 sobre v é 1 sobre v0 mais c sobre mt, a gente tem que isso aqui, ó, é 1 sobre v. Então, a gente está bem pertinho de provar a primeira parte. De x menos x0 vai ser m sobre c, o logaritmo de 1 sobre v menos logaritmo de 1 sobre v0. E a gente sabe a propriedade que o logaritmo de a sobre b é o logaritmo de a menos o logaritmo de b. Se a gente fizer isso aí, a gente vai ver que x menos x0 é m sobre c logaritmo de v0 sobre v, que é justamente o que o item A pede para provar. Certo? Então, o que é que ele deu aí? Ele deu a aceleração, a gente integrou uma vez e achou v em relação ao tempo, integrou duas vezes, achamos a posição em relação ao tempo, só que a posição em relação ao tempo deu uma expressãozinha que ficou fácil de substituir em função de v. E aí a gente encontrou x em função do v, certo? Então a gente fez tudo no tempo, integrou duas vezes para poder encontrar essa relação. Aí o item B, ele pede para provar que a lei de Newton, a força resultante, pode ser escrita de outra forma, certo? Em vez de você escrever m, que multiplica a derivada da velocidade em relação ao tempo, ele quer que você prove que também pode ser escrito como m vezes v dv dx. E utilizar essa forma para provar de novo esse resultado. Certo? Então, eu vou apagar o lado esquerdo aqui da tela. Para a gente começar o item B. Deixar a propriedade do logaritmo aí. Pode ser que a gente precise. O item B, a gente sabe que a força resultante é massa vezes a aceleração, que é escrito como dv dt. Mas eu posso utilizar a regra da cadeia aí para escrever também força como sendo massa, que multiplica dv dx dt. Só que dx dt é v. Então, eu posso... você pode pensar, na matemática, os matemáticos tremem se eu fizer isso, mas é como se você pegasse esse dv dt e multiplicasse e dividisse por dx.
né? Então, veja que na matemática isso não é o jeito certo que eles mostram, mas na física simplesmente a gente está lidando com a razão a razão entre pequenas variações, né? Então é como se você cancelasse esse dx aqui com dx aqui e tivesse dv dt, certo? Só que isso aqui é igual a v, então a gente pode escrever a força resultante como m vezes v dv dx, certo? E ele quer que a gente use essa forma para provar esse resultado de que x menos x0 é igual a m sobre c ln de v0 sobre v, certo? Então, para provar, a gente sabe que a força resultante é menos c, é isso mesmo, menos c sobre v, que multiplica v ao quadrado. E isso aí é igual a m v dv dx. Se você cancelar o v aqui com o v aqui, você vai ver que dv dx é igual a menos c sobre mv. Passa todo mundo que é v para um lado, todo mundo que é x para o outro. Você vai ter que dv sobre v vai ser igual a menos cm dx. Aí eu vou apagar do outro lado. Essa expressão está pronta para ser integrada. Integrando, a gente vai ter a integral de dv sobre v de v0 até v menos c sobre m a integral de dx de x0 até x. Do lado esquerdo a gente sabe que isso é o logaritmo de v de v0 até v. Opa, falta um menos bem aqui. É igual a menos c sobre m, que multiplica x menos x0. A integral de dx de x0 até x é x menos x0. Bom, então, simplificando um pouco mais, a gente vai ter que x menos x0 vai ser igual a menos m sobre c, que multiplica o logaritmo de v menos o logaritmo de v0, usando a regra do logaritmo de novo, x menos x0 é igual a menos m sobre c, logaritmo de v sobre v0. Aí a gente vai utilizar outra propriedade dos logaritmos, em que o logaritmo de a ao quadrado é igual... vou generalizar aqui, a ao quadrado não. A elevado a n é igual a n vezes o logaritmo o ln de a. Então, vou pegar esse menos bem aqui e fazer o seguinte, x menos x0 vai ser igual a m sobre c, o logaritmo de v sobre v0 elevado a menos 1, e finalmente
x menos x0 vai ser m sobre c vezes o logaritmo de v0 sobre v, e provamos de outra forma, utilizando apenas uma integral, o resultado direto relacionando posição e velocidade. Certo? Isso também é uma forma muito útil para resolver alguns problemas de física que podem exigir você relacionar posição com velocidade. Esse era um problema desafiador, mas na verdade não tem nada desafiador, é apenas manipulação de expressões utilizando o que a gente conhece de cálculo.